Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar com louvor de adoração ao nome do Senhor. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, maravilhoso. Muito bem, iniciamos aí mais um trimestre, uma lição número 1, o altruísmo, e ela tem o seu texto base aí em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio
e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que me guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não tendo guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Nosso versículo-chave, ele se encontra em Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, que nos diz: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Ok, iremos fazer uma oração, apresentar o pastor Nilton nas mãos do Senhor. Pai, te louvamos, te damos graças, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, Senhor, até aqui tem estado conosco, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, Senhor, que irá transmitir o teu recado, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, que estão ouvindo o teu recado, Pai. Ó Deus, os abençoa, os livra e os guarda de todo o mal. É o que te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Amém? Nós estamos iniciando um novo trimestre e nesse trimestre nós vamos estudar sobre os alicerces que sustentam uma vida cristã plena. A lição está muito interessante. Você que ainda não adquiriu a sua lição, pode vir aqui na secretaria da igreja, comprar a sua lição. Está uma lição muito bonita, capa muito bonita, mas principalmente o seu conteúdo vai ser de extrema importância para nós construirmos uma vida cristã plena diante de Deus e diante das pessoas em geral. Essa lição foi baseada, queridos, nos escritos de Neemias, que juntamente com Esdras foram dois personagens fundamentais na reconstrução da nação israelita no pós-cativeiro babilônico. Esdras e Neemias são considerados inclusive como um único livro, um único tomo, né? E eles relatam a história do retorno de Israel à sua pátria depois de 70 anos de cativeiro. O povo estava naquela ocasião debilitado, enfraquecido, em grande miséria e desprezo. E não era para ser diferente, queridos. Quando os babilônios levaram os cativos de Jerusalém, eles deixaram a cidade arrasada, completamente destruída, queimada. Jerusalém era uma montanha de entulhos, um cenário de guerra. Então a situação era realmente muito triste, muito calamitosa. Esdras chega em Jerusalém em 457 a.C. e ele se concentra na reconstrução do templo. Ele queria restaurar o culto ao Senhor.
Neemias chega 12 anos depois e ele se concentra na reconstrução dos muros para trazer uma funcionalidade ali para a cidade de Jerusalém. O que importa é que ambos tiveram um papel importantíssimo na restauração da nação, no seu aspecto social, no aspecto moral, no aspecto político, mas principalmente no aspecto espiritual. Então, queridos, baseado na história de Neemias, nas atitudes de Neemias, nos seus escritos ou nos escritos do livro de Neemias, nós elaboramos essas 12 lições e nós acreditamos que depois de estudadas e depois de entendidas e principalmente depois de praticadas, essas lições irão produzir em nós uma vida cristã plenamente alicerçada na palavra de Deus, e esse é o nosso objetivo. Então, queridos, a primeira lição que nós vamos abordar aqui vai falar sobre o altruísmo. Está baseada aqui no capítulo 1 de Neemias, dos versículos 1 até o versículo 11. E o que é altruísmo? Altruísmo, querido, é quando você deixa de pensar em você e passa a pensar no próximo. Altruísmo é quando você deixa de ser o centro do universo. Altruísmo é quando você percebe que existem outras pessoas no mundo além de você. Altruísmo é quando você se interessa pela dor do outro, pelo problema do outro, pelo sofrimento do outro. Altruísmo é isso, é abnegação. Você renuncia a você mesmo em prol do outro. E esse interesse que o altruísmo propõe em relação ao outro não é apenas um interesse sobre a notícia do sofrimento do outro. Não é apenas saber por saber. Não, é um interesse no qual nos movemos no sentido do sofrimento agora detectado, agora percebido, agora discernido. E esse sentimento, esse altruísmo é perfeitamente perceptível na vida de Neemias, e no decorrer dessa lição nós vamos entender o porquê. Muito bem, no tópico 1 da lição, o comentarista coloca que o altruísmo gera relacionamentos mais profundos. O comentarista diz assim: quase sempre é por acaso que as pessoas entram em nossa vida, mas não é por acaso que elas permanecem. Quando isso acontece, é possível que o altruísmo seja a real motivação. Você já percebeu, você já pôde perceber o quanto é difícil conviver com uma pessoa que só pensa em si mesma? O quanto que é difícil conviver com uma pessoa que só tem interesse por si mesma, que se acha o centro do universo? Você já conviveu com uma pessoa assim? É triste, amados, é adoecedor. Por outro lado, você já teve a oportunidade de conviver com pessoa que só pensa no outro, cujo foco está no outro, o interesse está no outro, buscando sempre o bem-estar do outro, buscando sempre solucionar os problemas do outro. Você já teve a oportunidade de conviver com pessoa assim? É agradável, é saudável, é salutar. Mas o interessante é que é exatamente dessa forma que a Bíblia nos ensina a ser, e é dessa forma que a Bíblia nos ensina a agir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o texto diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando vivemos de maneira altruísta, nós geramos relacionamentos muito mais profundos. E por quê? O subtópico 1 diz assim: porque nos ajuda a mudar o foco de interesse. Veja o que diz o texto, Neemias capítulo 1, versículos 1 e 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. O comentarista coloca assim: Neemias era copeiro do rei persas Artaxerxes I. Ele gozava de privilégios reservados a poucos, pois morava em Suzã, uma das 3 capitais do império, e vivia próximo ao rei. Tinha uma vida tranquila e estabilizada, e portanto não tinha a menor necessidade de se preocupar com problemas alheios. Entretanto, ele abdicou da vida cômoda para olhar mais além, em busca de pessoas a quem pudesse ajudar. A pergunta feita por ele revela a ausência de egoísmo. O egoísmo é exatamente o oposto de altruísmo. Então, meus queridos irmãos, quem era esse Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Ele mesmo afirma isso no versículo 11, o último versículo do capítulo 1.
Ele tinha uma posição privilegiada, ele morava bem, ele comia bem, ele se vestia do bom e do melhor, ele se relacionava com a nata da sociedade da sua época, ele estava acostumado a viver em meio ao luxo, à beleza, sabe, às grandes festas, porque ele servia o rei, ele era copeiro do rei. Então ele estava acostumado com o belo, com o agradável, com paisagens bonitas, com ambientes bonitos, tudo isso fazia parte da vida de Neemias. Ele tinha acesso aos melhores médicos, ele contava com a melhor segurança, ele contava com as benesses de se viver ao lado do rei e de se lidar constantemente, diariamente com o rei, face a face. Aí esse Neemias, ele recebeu umas visitas lá de Jerusalém. Quem eram esses visitantes? Anani, seu irmão, conforme ele mesmo declara aqui, e também lá no capítulo 7, versículo 2, ele fala que esse Anani era seu irmão, e outras pessoas que vieram de Judá. Então, Neemias lhes perguntou sobre o povo que havia ficado lá em Jerusalém. O povo que fora deixado em Jerusalém. Porque, queridos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os cativos, quem que ele levou? Ele levou os nobres, ele levou a nobreza, ele levou os sacerdotes, ele levou todos os profissionais liberais, sabe? Aqueles que tinham alguma profissão, que eram ferreiros, que eram curtidores, ou outros profissionais. E ele deixou os pobres em Jerusalém. Aquelas pessoas que foram deixadas lá em Jerusalém, elas já viviam numa condição de pobreza. Ou seja, quando a cidade funcionava, quando a cidade era rica, era próspera, aquelas pessoas já eram pobres. Agora você imagina, depois de ser tirado todos esses profissionais, depois de ser tirada toda a nobreza, depois de ser tirado todos os profissionais liberais da cidade, depois da cidade ter sido toda destruída e queimada, você imagina a condição na qual ficaram esses pobres que estavam ali ainda em Jerusalém. O que a gente observa aqui, queridos, até pelo desenrolar da narrativa, é que a pergunta de Neemias não foi uma pergunta retórica. Ele não perguntou só por perguntar, como às vezes nós fazemos, sabe? Aquele povo era do interesse dele. Neemias se conduía por eles, Neemias sofria por eles, Neemias se preocupava com eles. Então a pergunta de Neemias foi uma pergunta verdadeiramente interessada. Ele queria realmente saber como estava aquele povo, não apenas para saber, porque ele tinha a intenção de fazer alguma coisa em prol daquele povo. Qualquer pessoa que estivesse na situação de Neemias, irmãos, qualquer pessoa iria fazer de tudo para manter o seu status quo. Iria fazer de tudo, sabe, para fechar os olhos para o que estivesse acontecendo de ruim à sua volta. Essa pessoa não iria querer ficar revirando assuntos que pudessem trazer intranquilidade para si mesma. Se nós estivéssemos na posição de Neemias, nós iríamos querer fugir de tudo isso. Aí, olha só o que o comentarista fala. Infelizmente, o exclusivismo converteu a comunidade cristã atual num grupo inacessível, de tal maneira que, para os aflitos, não vale a pena desabafar e fazer lamentações, porque sabem que não serão ouvidos e nem amparados, o que lhes causará dor ainda maior. Assim, amados, isso é uma realidade. Quando estamos numa posição cômoda, nós preferimos fechar os olhos para os necessitados à nossa volta. Mas essa não foi a atitude de Neemias. Ele se preocupou verdadeiramente com o próximo, verdadeiramente com os outros, com aqueles que foram deixados lá em Jerusalém. E isso é altruísmo. O altruísmo nos ajuda a mudar o nosso foco de interesse. O altruísmo nos faz parar de ficar olhando para nós mesmos, buscando os nossos interesses. Se lembra daquele rico insensato acerca do qual Jesus falou naquela parábola? Um homem que era rico, que tinha celeiros, e os seus celeiros estavam abarrotados de alimentos, de grãos, mas a despeito de terem celeiros já abastecidos, ele teve uma super safra, uma super produção, e ele começou a entrar em crise, porque ele não tinha onde acondicionar os seus grãos que agora a terra tinha produzido, e ele pensou consigo mesmo e chegou à seguinte conclusão: já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir celeiros ainda maiores, mega celeiros, e nestes celeiros eu vou recolher todos os meus grãos, todos os meus bens. E depois de ter feito isso, eu vou dizer para minha alma: alma, regala-te, come, bebe, folga, porque tu tens bens armazenados para muitos e muitos anos.
Este homem, queridos, só pensava nele mesmo, o foco dele era ele. Ele só enxergava ele, era ele no mundo, ele sozinho no universo. Neemias pensava de forma diametralmente oposta. Ele estava vivendo ali do bom e do melhor, mas não conseguia ficar em paz, não conseguia dormir em paz, sabendo da miséria, do sofrimento e da dor das demais pessoas e principalmente daqueles seus conterrâneos, contemporâneos que foram deixados lá na cidade de Jerusalém. É por essa razão que se diz que o altruísmo gera relacionamentos mais profundos, porque, em primeiro lugar, nos ajuda a mudar o nosso foco de interesse. O subtópico 2 diz, porque nos ajuda a ouvir com mais atenção. Veja o que diz o versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O comentarista diz assim, as pessoas em geral têm muitos problemas, mas não encontram alguém com quem possam compartilhar. Se prestássemos mais atenção ao que o nosso próximo tem a dizer, descobriríamos que há muitas vidas destruídas. Precisamos nos dispor a nos tornar solidários com as dificuldades do nosso semelhante. Às vezes, não paramos para ouvi-los, receosos de que eles venham solicitar algum tipo de ajuda, sendo que não estamos de fato interessados em atendê-los. Quando perguntamos às pessoas se vai tudo bem, estamos apenas incrementando um costume social. Muitas vezes, nós até perguntamos, né, sobre a condição do outro, né? Como o próprio comentarista falou, mas nem esperamos a resposta. Ei, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Mas antes que ele fale qualquer coisa, nós já viramos as costas e seguimos o nosso caminho. E nós não damos atenção à resposta, irmãos, por uma simples razão, porque a resposta pode nos comprometer, pode nos vincular, pode nos responsabilizar de alguma forma. Então é melhor a gente não ouvir. É melhor não ouvir do que ouvindo, temos que fazer alguma coisa a respeito, coisa essa que não estamos dispostos a fazer. Por que você acha que o sacerdote e o levita não pararam quando viram aquele moribundo, sabe, naquela parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano? Por que o sacerdote e o levita passaram por aquele moribundo, viram aquele homem naquela situação, fizeram a parábola? Por que eles não pararam para socorrer, para dar atenção, para atender às necessidades daquele moribundo? Porque se eles parassem, se eles investigassem a situação, se eles tomassem conhecimento da situação, isso iria comprometê-los. Eles iriam ter que fazer alguma coisa a respeito, tendo tomado conhecimento da situação daquele homem. Então, queridos, era melhor ele não saber de nada. Era melhor que eles não soubessem de nada. Como se, em não sabendo, em não tomando conhecimento, eles estivessem de alguma forma justificados, inocentados. Como se o fato deles não tomarem conhecimento os justificassem diante de Deus. Imagina Deus chegando para aquele sacerdote dizendo, por que que você não parou? Por que que você não ajudou aquele homem caído lá na estrada? Ele ia dizer, Senhor, eu não sabia da situação dele, eu não sabia. O altruísmo, queridos, nos ajuda a ouvir com mais atenção. Neemias estava realmente interessado na resposta à sua pergunta. Eu imagino que quando aqueles convidados chegaram ali na casa de Neemias, sabe? Neemias os recebeu com muita alegria, afinal de contas, eu imagino você estando morando há muito tempo num país estranho, de repente chega uns conterrâneos seus, uns familiares seus, imagina a alegria, né? Então Neemias estava muito alegre com aquela visita, os recebeu com muita alegria, talvez proporcionou para que eles tivessem condição de tomar um bom banho, de participar de uma boa refeição, de tomar um cafezinho, mas depois que eles estavam sossegados, Neemias os trouxe para um lugar à parte, colocou-os sentados numa cadeira e falou com eles, agora me conta todos os detalhes, me fala agora com riqueza de detalhes, como está o povo que foi deixado lá em Jerusalém. A pergunta é, queridos, nós temos tido esse interesse? Nós temos emprestado os nossos ouvidos para ouvir sobre as necessidades do outro? A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta é, nós temos tido ouvidos para ouvir? Nós temos tido
tido predisposição para ouvir sobre a dor do outro, sobre o sofrimento do outro, sobre a necessidade do outro, sobre a tristeza do outro. O altruísmo gera relacionamentos mais profundos. Por quê? Porque nos ajuda a ouvir com mais disposição, com mais atenção. O subtópico 3 fala que porque nos ajuda a aguçar os sentimentos. O versículo 4 diz assim: E aconteceu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O comentarista diz: muito nobre foi a reação de Neemias à notícia de que as pessoas que não foram levadas para o cativeiro, ficando portanto em Jerusalém, estavam em grande miséria e desprezo. Ele se assentou, chorou e lamentou, e em seguida passou a jejuar e orar pelos problemas apresentados, demonstrando dessa forma grande compaixão pelos irmãos aflitos, a exemplo do que fez Jesus quando viu uma grande multidão de necessitados e desnorteados, conforme Marcos capítulo 6. O que os amigos de Neemias lhe relataram, irmãos, foi uma situação de penúria na qual viviam os que escaparam do cativeiro. Sofrimento, humilhação, miséria, desprezo, desilusão, calamidades, enfermidades e outros tantos problemas. E essa resposta, deixou Neemias profundamente abalado. Certamente, irmãos, ele já imaginava que a situação não estava boa. Ele sabia que Jerusalém tinha sido destruída. Ele sabia que os muros tinham sido fendidos. Ele sabia que a cidade estava um montão de ruínas. Ele sabia que fora deixada terra arrasada naquele lugar. Mas ele não imaginava que a condição estava tão ruim da forma como os seus convidados lhe disseram. Então, quando ele ouviu isso, ele perdeu as suas forças, ele teve que sentar, ele chorou e lamentou por alguns dias, e durante esses dias ele esteve jejuando e orando, conforme diz aí o versículo 4. Aí você consegue imaginar o quanto isso o afetou. Infelizmente, o interessante, queridos, é que a despeito de serem do seu povo, aquele povo lá era do seu povo, do povo de Israel, mas aquelas pessoas eram, na sua maioria, pessoas com as quais Neemias nunca tinha se relacionado. Pessoas que Neemias nunca tinha visto, ele não sabia quem era, pessoas que ele desconhecia. Mas mesmo assim, mesmo sendo pessoas com as quais ele não se relacionava, pessoas que ele não conhecia, mesmo assim, ao saber do sofrimento deles, o seu sentimento ficou profundamente abalado. Neemias ficou sem chão. O altruísmo tem o poder de mexer com as nossas estruturas emocionais, tem o poder de aguçar os nossos sentimentos mais humanos. Como quando Jesus, quando viu aquela multidão andando desgarrada, desgarrada nos seus pecados, nas suas enfermidades, nas suas angústias, nas suas desilusões, nos seus desesperos. E o texto diz que quando Jesus viu aquela multidão, ele moveu-se de íntima compaixão para com eles. Porque o altruísmo tem o poder de aguçar os nossos sentimentos mais profundos, mais humanos. A pergunta é: que sentimento o sofrimento dos outros tem provocado em nós? Como você se sente quando vê uma pessoa pedindo esmola? Como você se sente ao saber que alguém está padecendo necessidades? Como você se sente ao saber que alguém ficou desempregado, e não tem mais como prover o sustento da sua família, não tem mais como pagar o seu aluguel, não tem mais como comprar o seu gás? Como você se sente? Como você se sente? Queridos, o egoísmo, a ganância, a indiferença tem gerado nas pessoas em geral e nos cristãos em particular uma espécie de dessensibilização, de torpor, de anestesiamento para com a dor do próximo. E nós estamos, de certa forma, nos acostumando com o sofrimento do outro. Estamos nos acostumando com o sofrimento à nossa volta.
E isso é cumprimento das Escrituras, meus irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, não podemos permitir, sabe, que nos acostumemos com a miséria ao nosso lado. Não podemos continuar tranquilamente o nosso caminho quando vemos alguém caído no seu próprio vômito, nas suas fezes, na sua urina, e passar do lado dessa pessoa como se nada tivesse acontecido. Não podemos. A nossa oração precisa ser: Senhor, me perturbe, Senhor, me intranquilize, Senhor, tira a minha paz, Senhor, tira o meu sono. Tira o meu sono. Senhor, dá-me olhos para ver, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, Senhor, muda a minha história de vida, tira esse egoísmo do meu coração, dá-me um coração voltado para os outros, dá-me sensibilidade espiritual para entender a necessidade dos outros. Será que nós temos orado assim? Então, amados, o altruísmo gera relacionamentos mais profundos. E por quê? Primeiro, porque nos ajuda a mudar o foco de interesse. Segundo, porque ele nos ajuda a ouvir com mais atenção. E terceiro, porque nos ajuda a aguçar os nossos sentimentos. O segundo tópico da nossa lição, amados, vai falar que o altruísmo leva a uma compreensão mais abrangente. O comentarista diz: a abnegação em prol do próximo faz-nos enxergar mais longe, dando-nos, portanto, uma compreensão mais abrangente da origem e da extensão dos problemas, bem como da resposta adequada para cada caso. Assim, o altruísmo nos leva a uma compreensão mais abrangente da origem do problema, da extensão do problema e da solução que pode ser dada a esse problema. Então vamos lá no subtópico 1, da origem do problema. O comentarista diz: Neemias detectou rapidamente o que gerou miséria e desprezo à nação israelita: desobediência aos mandamentos de Deus. Infelizmente, estamos confusos quanto ao diagnóstico dos males que oprimem a sociedade pagã e também a muitos cristãos. Chamamos o pecado de fraqueza humana, confundimos opressão maligna com distúrbios psicológicos, dizemos que os pobres estão sofrendo algum dano da maldição e o iracundo apenas teve um surto. Dessa maneira, fica difícil ajudar o próximo e ser útil ao reino de Deus, pois o remédio para ser eficaz deve ser prescrito a partir de um diagnóstico preciso. O altruísmo, então, nos possibilita uma compreensão mais abrangente do ponto onde tudo começou. Quando Neemias ouviu a narrativa dos seus amigos, que vieram lá de Jerusalém, ele de imediato identificou a origem do problema, irmãos. E qual era a origem do problema? Desobediência aos mandamentos de Deus. Aliás, ele sempre soube disso. Ele sempre soube disso. O povo de Israel foi levado para o cativeiro, por quê? Por causa de desobediência aos mandamentos divinos. No versículo 5 ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E é interessante ele colocar aqui essas duas expressões, que te amam e que guardam os teus mandamentos, como sendo expressões distintas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós aprendemos, irmãos, que amar a Deus e guardar os seus mandamentos são expressões sinônimas, está querendo dizer a mesma coisa. A prova de que se ama a Deus está exatamente na obediência que se presta a Ele. Você não ama a Deus quando diz que ama. Você não ama a Deus, sabe, quando faz declarações apaixonadas para Ele. Você não ama a Deus quando faz poesias lindíssimas para Ele. Não. Você ama a Deus quando você obedece a Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você pode até não estar sentindo, eu não sinto esse amor por Deus. Obedece, irmão. Obedece. Você não precisa se mover por sentimento, não. O nosso relacionamento com Deus não é baseado no sentimento, é baseado na fé. Então, obedece os seus mandamentos, que isso é a prova de que você ama a Deus. A obediência aos seus mandamentos. Então, queridos, Neemias sabia que o povo estava naquela condição por causa da desobediência. E quando se sabe da origem do problema, então você pode ajudar de forma muito mais eficaz. E isso vale para todos os nossos contextos, todos os nossos relacionamentos.
Imagine, irmãos, um cristão, um homem casado, pai de família, cujos negócios não prosperam, sabe? Cuja família é uma confusão só, cujos filhos são rebeldes, desobedientes, cujo casamento é uma tribulação, é uma farsa. Imagina um homem vivendo uma vida cristã totalmente derrotada como essa que eu estou narrando para vocês. E imagine que você tem a oportunidade de conversar com esse homem. E aí quando você começa a conversar com ele, sabe? Você começa a tentar entender a sua vida. Aí você percebe que ele não fala com o pai, que ele não fala com a mãe, que ele nutre um profundo ódio pelo seu pai e pela sua mãe. E aí você discerne tudo. Você entendeu claramente o que está acontecendo com ele. Porque, queridos, qualquer pessoa que vive uma vida dessa forma, que não fala com os pais, que não se relaciona com os pais, que nutre um ódio imorredor, um ódio visceral pelos pais, não tem possibilidade de prosperar em qualquer área da sua vida. Não tem possibilidade. Então, quando você vai ajudar uma pessoa como essa, você tem que entender a origem do problema. A origem do problema. E a origem do problema está onde? Na falta de relacionamento saudável daquele homem para com os seus pais. Se isso não for consertado, se isso não for mudado, se isso não for alterado, ele não vai prosperar em nenhuma área de sua vida. E por que não vai? Porque tem uma promessa, irmãos, vinculada a isso. A palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a face da terra. A promessa está colocada no sentido positivo, né? Mas você pode entender também essa palavra, essa promessa no sentido negativo. Desonra o teu pai, desonra a tua mãe, desobedece os teus pais, agride os teus pais, ofende os teus pais, amaldiçoa os teus pais, que você vai viver pouco e mal sobre a face da terra. Tem uma promessa vinculada, irmãos. Então, se você vai ajudar uma pessoa como essa com recursos financeiros, por exemplo, irmão, você vai morrer, você vai gastar todo o seu recurso financeiro, você vai gastar todo o seu dinheiro e não vai resolver o problema dele. Se você vai orar por essa pessoa, você vai passar a vida inteira orando, você vai chamar outras pessoas para orar com você, você vai orar às madrugadas, você vai levantar clamores e mais clamores de oração em prol dessa pessoa e não vai mudar absolutamente nada. Se você for aconselhar uma pessoa como essa, você vai ficar rouco de tanto falar, de tanto aconselhar e não vai mudar nada. Enquanto ele não resolver o problema lá na origem, enquanto ele não procurar os seus pais, enquanto ele não se reconciliar com seus pais, enquanto ele não mudar esse relacionamento em relação aos seus pais e passar a honrar os seus pais, nada que você fizer vai resolver. Será apenas paliativo, será como aparar a grama. É como aparar a grama, você apara, fica tudo arrumadinho, mas daqui a alguns dias tem que aparar de novo, porque cresceu de novo. Não resolve. Neemias entendeu de imediato o problema, queridos. Ele disse: ah, Senhor, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. O problema era desprezo para com o Senhor, desprezo para com os mandamentos do Senhor. Então, o problema tinha que ser resolvido na sua origem. Para que houvesse qualquer mudança na situação espiritual daquele povo, era necessária uma intervenção espiritual na vida do povo. Era necessária uma mudança estrutural. Por isso que se diz que o altruísmo, ele tem uma percepção da origem do problema. O subtópico 2 vai falar da extensão do problema. Neemias também discerniu que o problema era muito mais profundo, muito mais sistêmico. Olha o que o comentarista diz. Pela oração de Neemias, percebemos que o problema era coletivo. No versículo 6, da parte B, ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele estava ciente de que tudo aquilo era culpa de todos, inclusive dele e de sua família. Deveríamos estar cientes de que os problemas internos, enfermidades, conflitos, miséria, desprezo, que perturbam o povo de Deus, são de responsabilidade da igreja como um corpo e não apenas de alguns. A dificuldade de um deve ser também a de todos. O indiferente entende
os problemas dos outros, irmãos, como sendo exatamente isso, problemas dos outros. Então, se o irmão está doente, é problema dele. Se o irmão está desempregado, é problema dele. Se o irmão está sem gás, sem dinheiro para comprar o seu botijão de gás, é problema dele. Se o irmão está passando por alguma tribulação, é problema dele, porque o indiferente não está ligando para o outro, ele só liga para ele mesmo. Eu não sei se os irmãos lembram de um personagem lá do Velho Testamento chamado Nabal, um homem rico que era contemporâneo de Davi, um homem rico que morava ali no Carmelo, e ele tinha milhares de ovelhas, sabe? E as ovelhas, elas não eram pastoreadas ali na fazenda, né, de propriedade desse homem. Em geral, os pastores levavam essas ovelhas para lugares distantes, né, para serem pastoreadas. E lá nesses lugares, nos desertos, lá onde os pastores pastoreavam essas ovelhas, eles tinham contato com Davi. Davi, que era seguido por um grupo de homens, mais ou menos 400 homens. E pensa num grupo difícil, irmãos. Eram homens endividados, homens iracundos, angustiados. Essa congregação que Davi pastoreava, eu acho que nunca um pastor teve a oportunidade de pastorear. Pensa em homens difíceis, amargurados, irados, iracundos, violentos, truculentos. Essa era a congregação que Davi pastoreava. E eu acredito que muitas das vezes aqueles homens tenham chegado para Davi e falado: Davi, vamos pegar aquelas ovelhas ali, ó. Imagina os pastores pastoreando as ovelhas assim perto, né? E os homens dizendo para Davi: vamos pegar ali pelo menos umas 50 ovelhas daquelas e fazer um churrasco aqui para a gente comer. E Davi dizia: negativo, ninguém vai tocar naquele pastor, ninguém vai pegar em uma sequer daquelas ovelhas. Talvez Davi estava se lembrando, né, do seu tempo de pastor. Ele passou muito tempo cuidando de ovelhas e ele sabe o que é isso, ficar ali exposto aos perigos, aos animais, aos ladrões. Davi disse: ninguém toca nesses pastores, ninguém toca nessas ovelhas. E ele sabia que aquelas ovelhas pertenciam a Nabal. Em uma certa ocasião, Davi estava passando com seus homens ali perto da fazenda de Nabal, né? E ele manda alguns homens lá na casa de Nabal pedir alguma coisa, né, para ajudar, porque ele estava, afinal de contas, fugindo de Saul. Às vezes não tinha uma boa alimentação, não tinha uma boa dieta, né? Não comia bem. Então pediu ali para Nabal que desse alguma coisa para ele. Quando aqueles homens chegaram na casa de Nabal, Nabal falou assim: quem é Davi? Quem é Davi? Hoje muitos servos fogem dos seus senhores. Davi é só um fugitivo. Vocês acham realmente que eu vou pegar da minha água, do meu pão, da minha carne e vou entregar para Davi comer? Ele que se vire com os seus problemas. Ele que se vire com os seus problemas. Nabal vivia muito bem, irmãos, aquela teologia, aquela máxima que diz assim, né? Fulano de tal morreu antes ele do que eu. Para Nabal era isso. Queridos, nós precisamos exorcizar, expurgar, expulsar esse espírito de Nabal que se instalou no nosso coração. O problema do outro, irmãos, precisa ser o nosso problema. A dor do outro precisa ser a nossa dor. A necessidade do outro precisa ser a nossa necessidade. Porque o altruísta entende os problemas alheios como sendo os seus próprios problemas. Neemias não ficou apontando para o pecado do povo, sabe? Neemias sabia que todo Israel estava passando por aquela situação por causa da desobediência aos mandamentos do Senhor. Ele sabia disso, mas ele não ficou apontando para o pecado do povo, né? Ele não ficou dizendo: vocês são pecadores, vocês são desviados, vocês são rebeldes, vocês são endemoniados, vocês estão recebendo a justa paga, a justa reprimenda por causa desse comportamento subversivo e pecaminoso de vocês. Ele não ficou fazendo isso, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 7. Senhor, de todo nos corrompemos contra ti, nós nos corrompemos contra ti, nós não guardamos os mandamentos, nós não guardamos os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Nós, Senhor, nós. Ele se inclui no problema no sentido de buscar uma solução. Lembra da oração sacerdotal de Daniel? Quando Daniel levanta suas mãos para o céu e fala: Senhor, nós pecamos, Senhor, nós transgredimos.
Daniel, irmãos, um homem santo de Deus, um homem justo, piedoso, que amava o Senhor, que obedecia ao Senhor. Ele levanta as mãos e fala: Senhor, nós pecamos contra ti. Então, amados, o altruísta, ele se inclui no problema. Ele se coloca no problema, no sentido de trazer ou de buscar uma solução. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Se um membro do corpo está sofrendo, irmãos, se o membro do corpo está sofrendo e nós não estamos sofrendo com ele, nós precisamos fazer uma pergunta muito simples. Será que nós ainda fazemos parte desse corpo? Porque Paulo asseverou categoricamente: se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Se tem um irmão sofrendo, se tem um irmão padecendo necessidade e nós não estamos sentindo nada, será que nós ainda estamos fazendo parte desse corpo? Será que nós ainda estamos inseridos nesse corpo? Nós precisamos procurar entender isso. Precisamos de sensibilidade, queridos. Sensibilidade espiritual para poder nos mover em direção à necessidade do outro. Subtópico 3 diz da solução do problema, né? O altruísmo nos possibilita assim, uma compreensão mais abrangente da origem do problema, da extensão do problema e da solução para o problema. O comentarista diz: Neemias sabia que se a causa dos problemas da nação era a desobediência, então o antídoto seria o quê? A obediência. Ele era um profundo conhecedor da história de Israel. Daí a razão da sua confiança em esperar que o Senhor fizesse novamente agora, como fizera no passado. Nota-se que a sua oração incluía a petição para que o soberano fizesse prosperar aquilo que prometera nas Escrituras. Portanto, o remédio para as nossas desventuras continua sendo a submissão ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Uma vez que se constatou a causa da miséria do povo e que se constatou que essa causa era a desobediência, então a solução para o problema passaria necessariamente, ou teria que passar necessariamente, pela obediência. Não havia, irmãos, outra possibilidade de mudar aquela situação. Não havia. Lembra do exemplo que nós demos daquele marido, daquele pai de família que odiava os pais? Não tem como mudar a situação dele. Ele tem que ir lá na origem, ele tem que consertar o problema. Ele tem que ir lá, tem que se reconciliar com seus pais, pedir perdão, passar a amar os seus pais, e passar a honrar os seus pais. Se ele não mudar aquilo, qualquer outra atitude vai ser paliativa. Não vai resolver o problema. Então, da mesma forma aqui, queridos, não adiantaria nada se Neemias levantasse junto ao rei milhares de cestas básicas. Imagine que Neemias convencesse o rei Artaxerxes a mandar para Jerusalém milhares de cestas básicas para ajudar os irmãos, os seus conterrâneos famintos lá em Jerusalém. Seria só um paliativo, não ia resolver o problema. Não adiantaria nada se Neemias levantasse junto ao rei, sabe, muito dinheiro para tentar investir lá na qualidade de vida do povo lá em Jerusalém. Nada iria adiantar, irmãos. Seria apenas um paliativo, seria como aparar grama, enxugar gelo. Tem que resolver o problema na sua origem. Tentar resolver um problema dessa forma, irmãos, é o mesmo que tentar curar um câncer tomando um analgésico. Tentar resolver um problema espiritual dessa forma é o mesmo que tentar corrigir uma fratura colocando um band-aid. Não resolve. Tem que procurar a origem do problema. E aí, queridos, o que Neemias fez? Neemias orou ao Senhor. E em sua oração, ele invocou a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo, dizendo: vocês vão transgredir, e eu vou espalhar vocês pelo mundo afora. E no versículo 9 ele diz: mas vocês vão se converter a mim novamente. E quando vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprires, eu vou trazê-los, seja onde quer que vocês tenham sido espalhados, eu vou trazê-los novamente. Neemias invocou aqui a palavra de Deus. E o interessante, queridos, é que a oração do altruísta, né, como essa oração de Neemias,
ela é uma oração comprometida. E o que é uma oração comprometida? É aquela oração na qual você se move no sentido daquilo para o que você está orando. O que é uma oração descomprometida? É aquela oração na qual você não está nem aí para o resultado, sabe? Você fala, Senhor, abençoa fulano de tal. Mas se Deus abençoar, ou não abençoar, ou matar fulano de tal, ou destruir, ou não fizer nada, para você não faz a menor diferença. Então a pessoa está orando descomprometidamente, sabe? Sabe aquela oração? Imagina uma pessoa que, um cristão que encontra outro cristão que esteja padecendo necessidade. Aí naquela conversa ali, né? O outro fala, olha, rapaz, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade em casa, sabe? Eu estou com muita dificuldade para sustentar a minha família, não estou conseguindo emprego em lugar nenhum. Aí esse outro cristão fala, ô irmão, vai em paz, tá? Vai em paz que hoje mesmo eu vou levantar um clamor por você e Deus há de te abençoar. E essa pessoa realmente chega em casa, né? Chega em casa e vai orar ao Senhor e fala, Senhor, abençoa aquele cristão, aquele fulano de tal, que está passando necessidade, está desempregado, sabe? Aí imagina Deus respondendo uma oração dessa. Deus iria dizer, abençoa você, rapaz. Abençoa você, você tem o poder de abençoar, você tem o dinheiro para abençoar, você tem condições de ajudar, então para de ficar orando a mim e vá você ajudar ele. Você está entendendo, irmãos? Então, quando a pessoa ajuda o outro, quando a pessoa, ela não precisa nem orar, não precisa nem falar com o Senhor, não. A oração dela é uma oração-ação. Ela faz, ela ora por meio das suas atitudes, da sua ação. É isso que o Senhor espera de nós. Como quando o Senhor falou, né, por meio do profeta Isaías, com relação ao jejum. Lembra lá Isaías capítulo 58, versículos 5, 6 e 7? No versículo 5, o Senhor fala assim por meio do profeta Isaías, porventura seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Isso é um jejum prático. Você não precisa parar de comer, mas quando você serve ao outro, é como se você estivesse tirando o pão da sua própria boca, é um jejum prático. E a mesma coisa é a oração, queridos. Se está em nosso poder ajudar, se está em nosso poder fazer alguma coisa, então você vai orar na prática, ajuda, sirva, faça alguma coisa em prol daquele que está necessitado. É isso que o Senhor espera de nós. Então Neemias estava orando com comprometimento. Não eram apenas palavras jogadas ao vento. A oração de Neemias, irmãos, era um prenúncio daquilo que ele sabia que iria fazer. No final do capítulo 1, versículo 11, final do versículo 11, ele disse, Senhor, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem a quem ele faz menção aqui é o rei Artaxerxes. E quando ele fala este homem, ele não estava tratando com desprezo o rei, sabe? Ele não estava tratando o rei como se fosse insignificante. Não, ele honrava aquele rei. A questão é que diante de Deus, irmãos, qualquer autoridade, mesmo sendo Artaxerxes, a maior autoridade no mundo naquela ocasião, diante de Deus, ele era simplesmente este homem. E Neemias, queridos, tinha uma tarefa impossível, né, de se realizar. E por que impossível? Porque nós sabemos, irmãos, que os decretos dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Irrevogáveis. E quando você vai lá em Esdras, do capítulo 4, a partir do versículo 17, tinha um decreto com relação a Jerusalém, que não era para reconstruir, que não era para fazer nada em benefício daquele povo. O rei persa já tinha dado um decreto. E agora Neemias estava querendo interceder para que ele mudasse o seu próprio decreto. Era uma atitude inglória, difícil, talvez impossível de se realizar.
Mas Deus ouve a oração do altruísta, irmãos. E Deus ouve porque é uma oração comprometida. Deus ouve porque é uma oração comprometida. Para ouvir um altruísta, Deus faz aqueles que não mudam decretos mudar decretos. Para ouvir um altruísta, Deus muda situações, Deus muda o ambiente, Deus muda o clima, Deus muda o que precisar ser mudado. Para ouvir uma oração de um altruísta, porque é uma oração comprometida. Muito bem, amados. Na conclusão aqui da lição, o comentarista diz: não podemos deixar de nos envolver com os problemas dos nossos irmãos, visto que somos um só corpo e, portanto, responsáveis pelo bem-estar uns dos outros. Procuremos, pois, nos interessar pelos problemas alheios e apresentemos soluções viáveis. Quando perguntarmos a alguém se tudo vai bem, aguardemos com sinceridade a resposta para que possamos compartilhar com as suas necessidades. Amados, nós precisamos procurar desenvolver em nós este sentimento altruísta. Precisamos mudar o nosso foco de interesse. Nós estamos muito ensimesmados. Estamos olhando muito para nós mesmos, sabe? Como se nós fôssemos o centro do universo. Precisamos, como já disse, exorcizar do nosso coração, expulsar, expurgar do nosso coração esse espírito de Nabal. E precisamos passar a olhar o outro com o mesmo olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para aquela multidão e viu as suas necessidades, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Da mesma forma, irmãos, que nós possamos olhar o próximo com esse olhar de Jesus e sermos também movidos de íntima compaixão. De íntima compaixão. Amém. Então, no decorrer dessas lições, dessas 12 lições, Deus vai falar conosco muito mais e que nós possamos colocar em prática, né, todo esse ensinamento que nós estamos adquirindo aqui na presença do Senhor. Vamos orar agora e agradecer a Deus por essa oportunidade e pela sua palavra que foi ministrada. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer pelos desafios que o Senhor tem colocado diante de nós. Queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de amor. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, porque nós estamos ensimesmados, Pai, olhando para nós mesmos. E para todos os lugares para onde olhamos, Pai, parece que estamos sempre diante de espelhos. Só conseguimos ver o reflexo da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses. Estamos, Pai, inertes em relação ao sofrimento do próximo. Estamos insensíveis, Pai. Nem queremos ouvir dos problemas, Pai, para não nos comprometer. E queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha encher o nosso coração de amor. Encher o nosso coração desse sentimento tão peculiar, Pai, que está no teu coração, que é de altruísmo, de abnegação, e possamos voltar os nossos interesses, as nossas emoções, a nossa atenção para a necessidade do próximo. Senhor, perdoa as nossas transgressões, Pai. Perdoa. A tua palavra diz que nós pareceremos contigo na medida em que amarmos. Quanto mais amamos, Pai, mais nós parecemos contigo. Quanto menos amamos, Pai, menos de ti nós temos. Então enche o nosso coração de amor, não um amor filosófico, não um amor teórico, mas um amor prático que faça nos mover, Senhor Deus, em direção ao outro, no sentido do outro. Tira o nosso sossego, Pai, perturba, Senhor, perturba o nosso coração, perturba o nosso sono, dá-nos intranquilidade, Pai, intranquilidade, para que a gente possa descer, sair da nossa zona de conforto e passar a olhar o outro com outro olhar, com aquele mesmo olhar com o qual o Senhor olhou aquela multidão desgarrada, desamparada, desiludida, de forma que sejamos movidos de íntima compaixão. Sê conosco, Pai, dá-nos da tua graça. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus na terra e que todos digam amém e amém.
A nossa próxima lição é o dinamismo. Então eu convido você para acompanhar conosco aí no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva, deixe o seu like, participe conosco aí da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a todos. Amém. Deus abençoe. Os anjos te adoram aos teus pés.